Saudações, pessoal! Então, o tema da nossa aula de hoje é atividade econômica para compreender o mercado de capitais. Por que eu preciso compreender a atividade econômica, ou perceber a atividade econômica, quando eu penso em mercado de capitais? A resposta é simples. Para pensar um pouquinho, quando você vê na televisão um camarada comprando uma determinada ação de uma empresa. Quando você vê isso, você pensa o seguinte: da onde surgiu essa ação? Essa ação só existe porque existe uma empresa. Essa ação só existe porque existem pessoas trabalhando e produzindo e fazendo uma atividade econômica produtiva dentro do seio da empresa. Quando eu penso em mercado de capitais e desvinculo a ideia efetiva de que não existe atividade econômica, eu não posso pensar, por exemplo, na Bolsa de Mercadoria de Futuros, por exemplo, de um contrato que existe entre duas partes para negociar o boi gordo, por exemplo. Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque se eu não tiver por baixo disso alguém que produza o boi gordo, crie, recrie, engorde esse boi gordo, para que ele seja negociado numa bolsa de mercadoria de futuros, eu não tenho nem mercado de capitais e não tenho atividade econômica. Dessa forma, quando a gente pensa em mercado de capitais, o fio condutor, ou, se vocês preferirem, a base de sustentação do mercado de capitais é efetivamente a atividade econômica. Por isso que nós, nessa aula, temos que cumprir pelo menos 3 objetivos, que é o que eu proponho para vocês. O primeiro deles é tentar entender como é que são as preocupações da atividade econômica, como que a economia se preocupa e quais são as soluções que ela pretende dar para a atividade econômica. Num segundo momento, a gente vai ver um princípio básico de microeconomia, tentando entender o movimento meu, seu, dentro da atividade econômica. E, por último, a gente vai entender o movimento do todo, de toda a atividade econômica. Daí, o meu movimento, o seu movimento, mas orquestrado. Veja, quando eu digo orquestrado, é dirigido, coordenado pelo Estado, no caso, o agente governamental. Os problemas econômicos básicos, a demanda e a oferta de um produto. A primeira situação que acontece quando a gente entra numa discussão de atividade econômica, para entender o mercado de capitais, é perceber o seguinte: existe um problema básico em toda a sociedade capitalista. Aí a gente tem que fazer uma pausa. Por que a gente precisa fazer essa pausa, Vladimir? Porque quando eu falo em problema básico, ou problemas econômicos básicos da economia, eu estou me referindo especificamente às atividades econômicas que são conduzidas por um sistema capitalista, ok? Ou seja, eu tenho meu livre-arbítrio, eu trabalho aonde eu quero, você trabalha onde você quer, você negocia salário com o seu patrão, existe uma coordenação dessa negociação e nós somos livres. Eu não estou me referindo, por exemplo, à Coreia do Norte, onde esse tipo de comportamento não existe. Quando eu falo em problema econômico básico, eu estou me referindo a uma coisa chamada necessidade limitada e recursos escassos. O que significa isso? A minha necessidade é ilimitada na medida em que eu, por exemplo, tenho um par de sapatos. Você tem um par de sapatos. Bom, de acordo com a minha renda e respeitando que existe uma coisa chamada restrição orçamentária, ou seja, eu tenho uma renda que é fixa. Então eu posso comprar um sapato por ano ou posso tentar comprar 2 sapatos por ano. Você idem. O problema é o seguinte: eu vou usar 2 pares de sapato ao mesmo tempo? Não. Por que eu, então, tenho o desejo de ter 2, 3, 4, 5 sapatos? Primeira pergunta. Sem resposta por enquanto. Por que eu tenho o desejo de ter, por exemplo, 5, 6, 10, 50 gravatas? Porque as minhas necessidades são ilimitadas. Eu quero ter tantas quantas forem as gravatas que tiverem à disposição para mim. Eu quero tomar ônibus para ir ao centro, quero voltar e quero que tenha ônibus para que me leve ao centro da cidade e me traga de volta. Ou o metrô. E detalhe, tem que ter lugar para que eu sente. Eu quero ir assistir uma super estreia no cinema, eu preciso que tenha o banco lá à disposição. Então eu vou lá, vou pagar o meu ingresso no cinema, mas tem que ter. E se eu quiser assistir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, ou assistir 5 sessões de cinema num dia, vai ter que ter as 5 sessões. As minhas necessidades numa sociedade capitalista são ilimitadas. Então, não importa se eu tenho apenas 2 pés, eu quero ter 2, 3, 4, 5 pares de sapato. Mas, Vladimir, isso acontece só com você? Não, com todos nós. Isso é algo inerente do ser humano. As nossas necessidades são ilimitadas. Qual é o problema? Agora vem a resposta. Em economia, na atividade econômica, lembra que eu falei agora há pouco, não dá para justificar a compra de contrato futuro de boi gordo, não dá para pensar em ação, se eu não pensar na atividade econômica. Por quê?
A atividade econômica encontra uma barreira. Qual é? Se as minhas necessidades são ilimitadas e as suas são ilimitadas, existe uma coisa, os recursos da sociedade são escassos, né? Pode estar certo, não vai ter sapato para todo mundo. Pode estar certo, não vai ter ingresso de cinema para todo mundo. Você provavelmente, se chegar um pouquinho atrasado, vamos imaginar que a sala tenha 200 lugares, você vai ser o último homem a chegar, não vai conseguir o seu ingresso. Não é verdade? No mesmo momento que você quer assistir 5 sessões ou uma sessão, a sua necessidade é limitada, não vai ter banco para você assistir. Por quê? Porque os recursos são escassos. Existem pessoas, mão de obra escassa, que não estão empregadas. Existe matéria-prima que não está sendo empregada, que está parada. Os recursos naturais, né? Então vamos lá. Madeira, água, é tudo escasso. Quando eu penso que a atividade econômica encontra esse desafio, já me vem um primeiro problema econômico básico, que é conhecido como curva de possibilidade de produção. Nessa curva de possibilidade de produção, fica bem claro que, de um lado, se eu quiser aplicar tudo que eu tenho, tudo que eu quiser, né, numa determinada produção, eu vou ter que diminuir a produção outra. Vamos ver isso num gráfico que mostra exatamente um caso notável, não fui eu que inventei isso, na verdade foram estudiosos, economistas, sociólogos, que perceberam o caso da antiga União Soviética, hoje Rússia, em que tinha um dilema. O que ela ia fazer? Ela poderia maximizar os seus esforços em alimento ou ia maximizar os seus esforços em armamento? Então, pessoal, eu tenho esse quadro. Nesse quadro eu tenho um gráfico que é conhecido como curva de possibilidade de produção. Essa curva de possibilidade de produção, ela apresenta um gráfico onde, na ordenada, eu tenho a manteiga, que, na verdade, no caso da União Soviética, da extinta União Soviética, eu tenho os alimentos ali. Então, a manteiga representa alimentos.